E aí, turma, tudo bem com vocês? Hoje o meu entrevistado do agro.com é um comunicador bem conhecido no agronegócio. Ele é publicitário e também está como presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e também Agronegócio. Eu estou falando do Ricardo Nicodemos. Ricardo, seja muito bem-vindo ao agro.com. É um prazer ter você aqui comigo hoje. Olá, Monalisa, é um prazer estar com vocês, agradeço pelo convite e vamos falar sobre comunicação no agro. É isso aí, é um assunto que eu gosto muito e você é a pessoa, eu acho que é uma das melhores pessoas para falar sobre esse tema, né, Ricardo? Porque você tem uma trajetória lado a lado com a comunicação, com o marketing, então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história até aqui, quem é o Ricardo, como o Ricardo chegou até aqui e assumiu a presidência dessa associação que é tão importante para a comunicação, para o nosso agronegócio. Muito bom, Monalisa. Bom, a minha história no agro começou há aproximadamente 22, 23 anos. Eu sou publicitário de formação e, ao longo dos anos, me especializei em planejamento estratégico. Mas, no meu começo, lá atrás, eu trabalhava na área de atendimento de uma agência e essa agência atendia uma indústria farmacêutica que tinha uma divisão de saúde animal. E eu comecei a atender essa divisão. Essa divisão tinha um contato muito grande com pecuaristas. Comecei a pesquisar, comecei a fazer visita de campo e me apaixonei pelo setor. E, na sequência, começamos a atender uma indústria voltada à agricultura. E aí o meu ciclo de conhecimento ele foi ampliando. Então, eu conheci a pecuária, comecei a conhecer a agricultura. Nesse meio tempo, eu conheci a BMRA, e isso nós estamos falando de aproximadamente 18 anos. Fiz com que a agência em que eu trabalhava se associasse à BMRA, então a minha porta de entrada na BMRA foi como um associado. Alguns anos se passaram, fui convidado a coordenar o comitê de agências. Fizemos um trabalho interessante nesse comitê. Fui convidado a coordenar os demais comitês, então, não só agências, como produtos e serviços e também veículos e mídia. Também fizemos um trabalho em conjunto bastante interessante na associação. Fui convidado a assumir a diretoria administrativa e financeira por 2 gestões. Depois, convidado a ser vice-presidente da associação e durante 3 gestões fui vice-presidente. E em 2021 eu fui eleito presidente da BMRA. E com muito orgulho eu carrego aí esse legado que os meus antecessores construíram há 44 anos. A BMRA ela fez 44 anos no último dia 5 de junho e é uma associação totalmente voltada às boas práticas do marketing e da comunicação do agronegócio. É muito interessante mesmo a sua trajetória, Ricardo, e eu tenho o prazer de te acompanhar. Agora, falando sobre a associação, eu gostaria que você falasse para a gente qual é o principal objetivo da associação. A gente sabe que a comunicação no agronegócio é um desafio, né? Quando se fala da sociedade em geral. Então, qual é o principal objetivo? Vocês preparam os profissionais para uma comunicação mais eficiente com a cidade, por exemplo? Olha, Analisa, nós temos alguns grandes objetivos. Um deles é ajudar toda a cadeia produtiva do agro a se comunicar melhor. E quando nós falamos cadeia produtiva, nós estamos nos referindo desde lá aos institutos de pesquisa,
órgãos de pesquisa, o produtor rural, as revendas, as indústrias, até efetivamente chegarmos ao consumidor final. Então, nós ajudamos toda a cadeia produtiva a se comunicar melhor. E também fazemos com que os profissionais que atuam nesta cadeia tenham melhores práticas do marketing e da comunicação. Nós nos posicionamos atualmente como a casa dos profissionais de marketing e da comunicação do agro. Ou seja, nós ajudamos a construir essa visão da melhor comunicação e sempre com o intuito de ajudar toda a cadeia produtiva a se comunicar melhor. Nós temos um grande objetivo, que é fazer a conexão entre a cidade e o campo, para que a cidade entenda exatamente o que o campo faz. E esse é um dos nossos principais objetivos atualmente. Ricardo, pela experiência que você tem com o agronegócio e à frente da associação, hoje qual seria, você falou aí desse objetivo, né? Fazer com que a cidade entenda o que o campo faz na realidade, mas qual seria o principal desafio quando se fala em comunicação no agronegócio? O principal desafio é construir a marca agro. O agronegócio, ele investiu muito na questão de tecnologia, de produtividade, tem caminhado a passos longos nas questões relacionadas ao ESG, à sustentabilidade, mas ele relegou a questão da comunicação durante essas últimas 5 décadas. Então, hoje nós não temos uma marca forte, nós não temos um posicionamento construído do setor, e isso deixa o setor vulnerável no dia a dia. Então, qual que é o nosso grande objetivo? É ajudar o setor, o agro como um todo, a construir uma marca forte e a se posicionar perante a sociedade urbana, a população urbana. Eu queria fazer um comentário que nós estamos, nesse momento, na fase de planejamento do projeto Marca Agro do Brasil, que tem exatamente esse objetivo: estimular a admiração do brasileiro pelo agro do seu país e tornar o agro uma grande paixão nacional, assim como são o futebol e o carnaval. Bacana, né? E a gente vê, assim, conversa com muitos produtores que é realmente isso que você está falando. Às vezes a comunicação, ela ficou de lado, ela ficou esquecida, né? Então eu penso que a gente precisa mesmo levar essas verdades, essas informações para que os produtores mesmo, não só os produtores, mas as pessoas que vivem o agro, elas mostrem as verdades, porque são os principais responsáveis por comunicar a grandeza que é o nosso setor, para que o nosso agro também seja tão grande quanto o carnaval e quanto o futebol. Muito bacana esse trabalho que vocês fazem. Ricardo, agora eu queria que você deixasse aqui no agro.com, a gente fala também sobre empreendedorismo, né? Nós damos várias dicas para quem está vivendo ali no campo e precisa empreender, afinal, quem tem uma fazenda também é um empreendedor. Então, eu queria que você deixasse algumas dicas para aqueles jovens que trabalham com agronegócio e talvez queiram trabalhar com comunicação no agronegócio. Qual é a orientação que você deixa para eles? A primeira orientação é que busquem cursos para se aprimorarem na questão do conhecimento. Nós temos visto, através da 8ª pesquisa Hábitos Rural, que nós tivemos uma grande evasão na escola e na universidade. E o agro, ele precisa de pessoas que tenham uma visão baseada aí no estudo, no conhecimento. O segundo ponto é a questão de buscar informação sobre o mix de comunicação. Nós, de fato, estamos vivendo numa era digital, entretanto, o agro ele tem peculiaridades que diferem de
tudo que acontece fora da porteira. Eu vou te dar um exemplo em relação a isso. A televisão hoje, ela é um grande meio de comunicação pelo qual o produtor busca informações. Então, a televisão, meios tradicionais, televisão, rádio, mesmo revista, enfim, que os produtores que buscam aí se comunicar, além do digital, buscam também entender como é que ele pode atuar nesses outros meios. E que ele seja um micro-influenciador da sua região. Nós temos dito que o produtor sozinho, ele pode ser um micro-influenciador. Ele pode, por exemplo, criar projetos para fazer com que a sua comunidade conheça o que ele faz no dia a dia. Que ele por exemplo, pense em fazer alguns eventos na sua propriedade aos finais de semana. Ele vai ganhar de duas formas. Primeiro, que ele pode produzir algumas coisas e vender na propriedade, dependendo da propriedade. E segundo, ele criar essa experiência da comunidade que está ao entorno dele, ajudará a fazer com que a população conheça o que ele faz. E com isso, entenda exatamente qual é o trabalho que acontece no campo, que acontece no dia a dia aí dos produtores. Essas são algumas dicas que eu daria hoje aí para os pequenos produtores, os pequenos empreendedores. Mostrar cada vez mais a realidade, né? Muito legal. Exato. Ricardo, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal e também deixasse os seus canais de comunicação para quem quiser conversar mais com você, tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá? Claro. Bom, como última mensagem, eu quero colocar que nós somos defensores do agro, queremos tornar o agro uma grande paixão nacional, que precisaremos da ajuda de todos. Aqui, como disse o poeta, 1 mais 1 será mais do que 2. Nós precisamos de ajuda e de apoio, de unir a cadeia produtiva, e os nossos canais são o site www.abmra.org.br e o nosso e-mail abmra@abmra.org.br. Entrando no site, lá nós temos outras fontes de comunicação e o e-mail é uma fonte direta para que a gente possa responder. Joia, muito obrigada, Ricardo, pela sua participação aqui no agro.com. A gente se encontra, um abraço, até mais. Outro, muito obrigado pelo convite, estamos à disposição de vocês. Obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, um beijo e até a semana que vem.